Olá, meus amados, meus queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês neste dia abençoado. Nós estamos aqui hoje, mais uma vez, para compartilhar com todos um momento com a palavra de Deus. Eu me chamo Andressa Favetti, para quem não me conhece, aqui está comigo o nosso irmão André Felipe e a nossa irmã Cristiane. Hoje o trio está completo. Nós vamos falar um pouquinho da palavra de Deus. E se você é novo aqui no nosso canal, já se inscreve, ativa o sininho para você receber as notificações. Nós temos vídeos novos todos os dias. Assiste os nossos vídeos, já tem uns bons conteúdos lá. Não tanto que queríamos, né? Pois tem muito a se falar ainda. Mas assiste, curta e compartilha, para que mais e mais vidas sejam alcançadas pela palavra de Cristo Jesus. Amém? Amém. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o rei Davi, só que antes dele se tornar rei, quando ele ainda era um jovem, né, sonhador, cheio de vida, de garra, de energia. E para ler o texto, nós vamos ler o texto em 1 Samuel 17, do 48 até o 58. Eu vou pedir para a irmã Cristiane fazer essa leitura para nós, porque ela lê com entonação e fica bem legal a forma que ela lê. Você pode ler para nós, irmã Cristiane? Davi encontra-se com o gigante e mata-o. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforge e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra que lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra os filisteus, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. E pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou da bainha, e montou-lhe, cortou com ela a cabeça. Vendo então o filisteu que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus, até chegar ao vale e até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho. E saiaram até o Gate, até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojar os seus arraiais. Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi e encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: de quem é filho este jovem Abner? E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que eu não sei. Disse então o rei pergunta: pois de quem és filho este jovem? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho do teu servo Jessé belemita. Amém. Muito obrigado, irmã Cristiane. Deus abençoe. Nós vamos falar um pouco do contexto. O gigante Golias estava provocando os filhos de Deus, né, o povo de Israel. Se você ainda não conhece essa história, eu aconselho a você a ler. Começa lá em 1 Samuel, a partir do capítulo 15. Pode ler o 15, o 16 e o 17 para você entender o contexto, o enredo da história. E Davi, ele se propõe, por livre e espontânea vontade, a enfrentar o gigante. Só que Davi colocou a armadura do rei Saul e ficou pesado. E aqui a gente tira a primeira lição. Às vezes a armadura do seu irmão não é a sua armadura. A armadura que a Cristiane usa não é a minha, a que eu uso não é da Andressa, que a Andressa usa não é a nossa. Cada um tem a sua armadura, suas lutas, suas batalhas. Nós podemos um ajudar o outro, aconselhar, orar e compartilhar das experiências, mas cada um tem a sua armadura.
Jesus vai dizer que cada um vai carregar a sua cruz, né? Carrega a sua cruz, né? Que se a si mesmo dia após dia e siga-me, siga a Jesus todos os dias. A armadura de Saul não serviu em Davi. Davi, ele pegou 5 pedrinhas e a sua funda. Hoje em dia a gente pode dizer que é um estilingue, comparado ao estilingue. E ele acertou esse gigante na testa. Por quê? Porque o gigante estava provocando o povo de Deus. Às vezes a gente recebe provocações, né, irmãos? A gente recebe provocações, afrontas em todos os lugares onde nós estamos. E, diferentemente, nós temos uma funda espiritual, a pedra espiritual, que é o nosso recurso, oração e Bíblia e busca com Deus. Porque a oração chega uma hora que ela é respondida e ela faz o seu efeito. A palavra de Deus é uma espada penetrante, né? Que vai até a divisão da alma, junto à medula, e ela está apta a discernir o pensamento e o coração do homem. E Davi, ele enfrentou esse gigante. Davi, ele enfrentou, guerreou e foi vitorioso. Davi, ele conseguiu lutar uma batalha que parecia impossível para ele, mas para as outras pessoas, perdão. Mas ele disse que ia em nome do Senhor dos Exércitos. Ao jogar essa pedra e derrubar o gigante, ele pegou a sua espada e cortou-lhe a cabeça. O que seria isso? A nossa espada hoje é a Bíblia. É a segunda lição que eu tiro dessa passagem. Nossa espada hoje é a palavra de Deus. Nós podemos cortar a cabeça do inimigo, porque nossa luta não é contra a carne ou o sangue, não é o físico, mas o espiritual. Amém? Vou passar a palavra para a irmã Andressa nesse momento, para ela completar mais um pouquinho sobre esse texto aqui que nós acabamos de ler. Muitas vezes, quando nós nos apegamos aos problemas e não olhamos as armas que nós temos na mão, nós nos afligimos e nos angustiamos, crendo que nós não vamos vencer. Assim como todos aqueles do exército de Israel, do exército de Deus, o viram naquele momento, né? Porque naquele momento era o grande Golias, o gigante, contra o pequenino Davi. E é assim que nós vivemos no nosso dia a dia, é assim que nós vivemos a nossa vida, tanto espiritual como física também. Nós temos problemas e muitas vezes o achamos grande demais para que possamos solucionar. E não entregamos ele nas mãos daquele que é o único que pode solucionar. Independente da situação, do momento, né, do que for, ele vai saber, ele vai conseguir e ele vai vencer. E a gente não consegue enxergar isso porque a gente se apega ao problema, porque a gente se apega ao tamanho do problema, ao tamanho da dificuldade, e acaba não se atentando que existe uma saída, porque nós não enxergamos. Assim como aquele povo naquele momento não enxergou e não acreditou que Davi pudesse vencer o grande Golias. Mas ele foi no nome de Deus, ele foi no nome do Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos. E por isso o Senhor o honrou. Ele enfrentou ele, independente do tamanho dele, mas no nome do Senhor. E o Senhor o honrou por isso. Porque ele não foi para a glória dele. Ele não foi para que ele fosse lembrado, para que ele fosse honrado. Ele foi para que o nosso Deus, o Deus de Israel, não fosse mais desonrado como ele estava sendo naquele momento, desafiado, afrontado pelo grande Golias, né? E assim Deus o honrou. E assim ele venceu o grande gigante da vida dele naquele momento, porque não foi só aquele, né? Foram vários. Nós temos os gigantes do dia a dia, né, irmã Cristiane? Gigantes na nossa vida profissional, vida secular, vida com família, vida, sentimento, nossa vida com Deus também. Tem os gigantes que tentam nos afastar de Deus. Parece que não, mas é verdade, nossa intimidade com Deus sempre, às vezes, é bombardeada e nós tentamos todos os dias, dia após dia, nos aproximar de Deus. Seja no seu devocional pela manhã, à tarde ou à noite, no seu horário, cada um de vocês faz. Mas a nossa vida sempre está sendo bombardeada, né, irmã Cristiane? Eu queria que você falasse um pouquinho, chamasse a atenção um pouco sobre essa questão aqui que nós acabamos de ler, como que uma pequenina pedra pôde derrubar um gigante, né? A gente pode dizer se foi a estratégia que Davi usou, se ele tinha algum conhecimento físico, alguma fórmula mágica, assim, na sua visão, o que você vê sobre esse texto? Na verdade, a confiança em Deus é algo
extraordinário. Então, não importa a arma que você tem nas suas mãos, é o que você vai fazer com ela. É imbatível, né? A confiança que Deus deu para você, que você confia em Deus, a confiança que você tem em Deus, então o que ele apresentar para você, o que você tiver, você vai fazer. Se você hoje tem um boleto para pagar e você não consegue encontrar recursos, Deus vai colocar um trabalho extra para você e dali você vai conseguir. Você vai conseguir pagar aquele boleto, você vai conseguir ser direcionado, você vai conseguir fazer algo. Por quê? Porque você colocou o seu problema diante de Deus. Não é que Deus vai pagar suas contas, não é que você vai ficar sentado no sofá assistindo sua série. Não, é a palavra lançada, é o confiar em Deus, é a presença de Deus na sua vida que faz toda a diferença. Mesmo que os nossos olhos não vejam, eu costumo dizer o quê? Mesmo que os nossos olhos não estão vendo, mas o Senhor está agindo por nós. Ali, quando Pedro foi lá no mar e voltou sem peixe, quando ele se encontrou com Jesus, Jesus disse, vá. E ele acreditou que aquele homem era o Messias. Ele acreditou que aquele homem tinha algo especial e ele creu. Então, a palavra de Deus foi lançada. Deus lançou sobre ele aquela palavra vá. E ele foi. E ele voltou com muitos peixes. Ele voltou para o seu sustento. Imagina a frustração dele, sem peixe algum, tendo que pagar impostos, tendo que sustentar a sua família. A gente, quando tem dificuldade na nossa casa, tem que pagar conta, tem que ver isso, a gente não consegue ter outras alternativas, a gente fica ansioso, a gente tem problemas, a gente se preocupa. Só que a gente esquece do principal, dobrar os nossos joelhos e falar com o Senhor. Nós precisamos orar, nós precisamos entregar tudo que nós temos na vida do Senhor, na vida para o Senhor. Por quê? Porque o Senhor só vai tratar dos seus problemas se você entregar, se você devolver a Ele, se você deixar Ele. Porque se você fala, Deus cuida da minha vida, mas deixa que a minha vida sentimental eu resolvo, não vai resolver. Sabe por quê? Porque você vai ter, do problema sentimental que você tem, da sua vida amorosa que você tem, vai surgir problemas financeiros, vai surgir problemas disso, e vai virar um todo. Ou seja, Deus não foi dono da sua vida. Estar com Cristo, Andressa e André, não é ausência de problema. Estar com Cristo não é ausência do deserto, mas estar com Cristo, confiar em Cristo é a certeza que tudo vai ficar bem. Sim. E Davi tinha aquela arma na mão dele. É o que ele tinha. E era o que ele sabia usar muito bem, né? É o que ele tinha, é o que ele sabia. Ele não sabia usar, ele nunca foi soldado, então ele não sabia usar aquelas armaduras pesadas. Os irmãos deles eram soldados, mas ele não era. Talvez ele, quando criança, talvez até sonhasse um dia entrar para o exército. Quem sabe? Igual os irmãos. Igual os irmãos, o irmão mais velho, né? Geralmente os mais novos querem seguir o exemplo dos mais velhos, a gente quer seguir o exemplo dos nossos pais, ou não também, né? Mas assim, a gente quer seguir o exemplo de alguém mais velho. E talvez ele quis isso. Mas ele, antes disso, ele tinha o seu trabalho, que era pastorear as ovelhas. Então, ele deu prioridade daquilo que Deus colocou na mão dele. Quando surgiu a oportunidade, ele falou, eu não vou aceitar que o inimigo queira tomar algo desse Deus criador e desse Deus grandioso. Ele não ficou parado, como os outros ficaram. Paralisado porque viu gigantes. Na verdade, tinha 5 de gigantes lá. Sim. Tanto que ele pegou 5 pedras. Por que pegou 5 pedras? Teoricamente, seria para os 5 gigantes. Só que apenas um, o mais forte, que eles eram irmãos, estava à frente, né? Estava à frente. E se alguém me derrubar, me derrubou, porque ele não foi pelas suas próprias forças, ele foi pela força do Senhor. E é isso, meu querido e minha querida, que você precisa fazer. Você não tem força nenhuma, você não pode, você não consegue sozinho.
Você não consegue sozinha, Andressa. Você não consegue sozinha, André. Por mais que a gente tenha conhecimento e às vezes entende, habilidade, capacidade, eu fiz curso disso, curso daquilo, mas você não consegue. Se você não entregar tudo na mão de Deus. Davi entregou e teve êxito. E ele ainda foi escolhido como, ele já tinha sido escolhido como rei de Israel, mas ele não, quando ele foi escolhido para rei de Israel, quando Samuel Olha a confiança ungiu, dele, né? ele não falou, agora eu quero meu lugar. Não, A confiança dele ele no ficou Senhor esperando o tempo certo. A gente, às vezes, Deus dá uma promessa pra gente sente que é de Deus, mas a gente não consegue esperar o tempo certo. Aí a gente quer dar atalhos, adiantar as coisas, tentar ajudar Deus. Só que a gente se dá mal. Sabe o que a gente faz? Ao invés da gente seguir uma linha reta, a gente vai fazer uma volta. A gente pode até chegar no caminho. A gente dá uma volta. Ou às vezes a gente passa pelo caminho, não passa pelo processo. Sabe o que Deus faz? Faz a gente voltar com o processo. Não que Deus faz, mas a consequência da volta do caminho faz com que a gente retroceda. Para chegar ao ponto, porque se Deus nos colocou vai nos colocar naquele lugar, Ele vai fazer um processo acontecer para que a nossa maturidade esteja certa para poder receber aquilo que Deus nos deu. Falando de um jeito mais atualizado, recalculando a rota, né? Você vai ter que passar por ali de novo. O GPS mandou ir lá do outro lado, e às vezes não, ele tá mandando você ir pro lugar certo. Às vezes você fala, tem um atalho, mas aí recalculando, aí ele acaba que coloca você ali de novo. Assim Deus, né? Ele põe você onde ele quer. E às vezes o GPS, ele dá você sabe o caminho, mas você quer ir pro GPS porque tá à noite, tá perigoso. Só que aí o GPS manda você fazer um caminho mais longo. Mas por que ele mandou fazer isso? Só que por que ele mandou você fazer isso? Porque lá na frente, os satélites já sabiam que tem um buraco no meio. Isso já aconteceu comigo. Tem um buraco no meio, tem um engarrafamento, tem um acidente. Ele já sabe, por isso que ele mandou você dar a volta. Se um simples GPS com o satélite tem essa visão, e a visão de Deus? Exatamente. Qual é a visão de Deus em relação a tudo que nós temos que viver e a todo esse processo que nós temos que passar? Realmente, muitas vezes nós queremos evitar o processo, mas para chegar ao propósito de Deus na nossa vida, nós temos que ser trabalhados, nós temos que ser amadurecidos. É que o processo, a gente não vai mentir, a gente é crente, é que o processo é chato. Às vezes doloroso. Você tem que passar no processo, é doloroso, e fala, meu Deus, eu quero chegar ali, mas o Senhor fala, você tem que passar pelo processo. Aí você quer mesmo? Não, eu quero. Então você vai ter que suportar as etapas do processo, né? Até chegar o chefão, e você tá aprovado e aprovado, e você toma posse da vitória. E Davi, é claro, óbvio, Davi não foi da noite pro dia que ele aprendeu a deitar com aquela funda, né? Ele treinava, ele às vezes brincava quando criança, se divertia. E pastoreando as ovelhinhas dele, ele a usou, né? E usou para defender as ovelhas dele, foi pegando jeito até que chegou um dia que, às vezes, uma simples brincadeira tornou-se algo que ajudou ele a derrubar um gigante. Né? E o gigante, não só o gigante ali, o físico, mas o gigante espiritual que ele trouxe de volta a moral do povo de Israel. Que a moral estava baixa no exército. A gente lê o texto, a gente sente isso. E tava todo mundo falando, e agora? Não, e ali não tinha, assim, só menina, era tudo homem experiente na batalha. Provavelmente o mais novo devia já ter muitas batalhas passadas. E Davi era o que chegou ali, não tinha experiência nenhuma, igual você falou, irmão. Não tinha experiência nenhuma. Mas ele foi confiando em Deus. Entregou a confiança nele. Em Deus ele fez a imersão, né? Ele se jogou de cabeça, é igual você pular na piscina, só tem água. Se jogar no mar, só tem água. Na verdade, o Davi ele tinha uma experiência. Ele lutou contra o leão, lutou contra o urso, ele protegia as suas ovelhas, ele protegia a sua casa, né? Ali das ovelhas em si, né? Então, assim, e olha só, Davi era o pastor das ovelhas. Cristo é o nosso pastor e nós somos suas ovelhas. Davi, ele era o futuro rei de Israel. Só ele sabia, seu pai, sua mãe e seus irmãos. Mas ele esperou o momento certo, tanto que passou por grandes dificuldades, mas foi honrado, inclusive pelo povo. E o que aconteceu? Ele já usou como a sua realeza, né,
fortaleza ali, cuidou das suas ovelhas. Quem eram as suas ovelhas naquele, né? Era o povo de Israel. Aquilo que já Deus tinha colocado na mão dele, que ele não tinha tomado posse ainda porque existia um outro rei, e é por respeito, por quê? Porque Saul foi colocado pela vontade de Deus. Saul se desviou porque foi a escolha dele. Senão ele estaria descendência dele. Né? Ele foi um ungido de Deus, assim como Davi foi. Então, tanto que Davi não matou Saul. Ele poderia, mas o que ele fez? Oportunidade ele não teve. Vou fazer isso porque ele é ungido do Senhor. Olha que respeito ele teve com Deus, porque ele teve respeito com Deus. E quando a gente obedece, eu costumo dizer muito isso para o meu filho, obedecer a Deus. Temos que obedecer o nosso pai, a nossa mãe. Nós temos que viver em obediência ao Senhor, porque vai chegar um tempo, meu querido e minha querida, que isso aqui você não vai mais poder ter. Você não vai poder ter no seu celular, porque já existe em outros países. Você não vai poder ler. Você vai ter que jogar fora. Esses tempos estão chegando, as pessoas estão brincando, mas a vinda de Cristo está próxima. Está próximo, então vai chegar um tempo, então você aproveite enquanto você tem seu pai, aproveite enquanto você tem sua mãe, aproveite enquanto você tem seus amigos, aproveite que você tem um trabalho, tem um computador, e use não somente para o seu uso pessoal, mas usa para o crescimento espiritual. Use o seu computador não somente para você estudar, mas use o seu computador para também estudar a Bíblia, para investir em você. Porque vai chegar tempos, invista em você e invista na sua geração. Para não acontecer como aconteceu com Abraão. O que Deus falou? Que a sua descendência sem número. Só que Abraão se afastou, ele teve um deslize. Só que a promessa de Deus foi firme. A sua descendência. Tanto que nós temos a descendência de Ismael e a descendência de Isaque. E a gente sabe o que acontece hoje no mundo em relação à descendência de Ismael e à descendência de Isaque. Só que, se você colocar na balança, são 12 príncipes, 12 tribos. Se você colocar na balança, os mesmos benefícios que tinha Ismael, tinha Isaque de formas diferentes. Por quê? Porque era descendência de Abraão. Então, quando Deus faz uma promessa para você, você precisa confiar. Porque se Abraão tivesse confiado mais um pouquinho, não tivesse deslizado, talvez hoje nós teríamos diferente. Mas não foi assim que aconteceu. Mas a vontade de Deus, ela é prioridade, ela tem que ser prioridade. Pede para Deus, ore para Deus. Deus, que eu possa sonhar os sonhos de Deus para minha vida. Ensine o seu filho a sonhar os sonhos de Deus para a vida dele, que a vida vai ser maravilhosa. A palavra lançada para você, ela vai se tornar realidade, desde que você esteja na presença do Senhor, na obediência do Senhor. Tudo que fosse colocar nas suas mãos, ela vai prosperar. Você vai vencer. Prosperar, a gente está falando financeiramente, a gente está falando em tudo. Eu costumo dizer que prosperidade, uma vida plena, não é somente dinheiro, não é somente bens materiais. É tudo na vida. Saúde, família, trabalho, é tudo. Então, querido, prosperidade na sua vida, em nome de Jesus. Deixe essa palavra lançar no seu coração e tome posse da sua bênção em nome de Jesus. Amém. Vamos orar então? Pai, nesse momento nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, ó Deus. Que a palavra lançada, todo o tempo, nós possamos ser usada para fortalecer a nossa fé. Usa-nos, ó Deus, conforme a tua vontade. O nosso querido, a nossa querida que está nos ouvindo nesse momento, que ela possa sentir o poder de Deus, sentir o teu amor e a confiança que possa estar em ti. Paizinho, a tua palavra é verdadeira e a sua palavra é eficaz.
Senhor, a sua palavra, ela é viva, ela nos traz vida, ela nos traz bênção e não maldição. Que nós possamos fazer uso dela e que nós possamos fazer como Davi, ser esse guerreiro forte e corajoso como foi Josué. Que nós possamos ser como Davi, ir para as batalhas, ir para as nossas dificuldades, ir para o nosso deserto, com a presença do Senhor, porque a gente vai passar por um processo, mas nós obteremos vitória, porque é o Senhor que está na frente desse problema, dessa batalha. Nós te agradecemos. Muito obrigada por este momento precioso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, sua vida e sua família. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e que mais e mais vidas sejam Alcançadas, Amém. abençoadas, impactadas transformadas pela palavra de Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu acho que alguém esqueceu de clicar no cronômetro.